Vamos lá para a nossa segunda aula, certo? Para o nosso segundo módulo, capítulo, né? Chame como você achar melhor. Mas, nesse momento, vamos tratar de geradores elétricos e alimentação de circuitos. Sobre a alimentação de circuito, temos duas representações aqui. Veja, a primeira representação é o que a gente chama de circuito aberto, certo? Por que circuito aberto? Muito simples. Veja que aqui a gente tem uma chave e essa chave está aberta. Se a chave está aberta, a corrente sai aqui. A corrente, na verdade, sai aqui do polo positivo, como a gente viu em outra aula, certo? A corrente sai do polo positivo, mas ela não consegue passar por ali, certo? Não tem caminho para a corrente. Então, a corrente não flui nesse circuito, logo não liga a lâmpada. No outro caso, que a gente tem um circuito fechado, ocorre o contrário. Veja que aqui a chave está fechada, então a corrente consegue sair do polo positivo e chegar até o polo negativo, certo? Ela consegue fazer esse movimento. Então, veja que tudo isso acontece graças à presença de um gerador elétrico, de uma pilha nesse caso, né? Então, a pilha ela fornece a corrente e a tensão elétrica para o circuito. Por definição, nós dizemos que os geradores elétricos são dispositivos que transformam um tipo de energia qualquer em energia elétrica. Veja o exemplo aqui da bateria, certo? A bateria que é presente em celulares, em câmeras, em outros dispositivos. Dentro dessa bateria existem substâncias que reagem entre si, formando e quebrando ligações químicas, e nesse processo elas liberam energia elétrica, certo? Então, nós dizemos que energia química é convertida em elétrica. Outro exemplo é a placa fotovoltaica. A placa fotovoltaica possui a capacidade de pegar energia luminosa, energia que vem do sol, e converter em energia elétrica, certo? Outro exemplo, o catavento, que consegue pegar energia mecânica das correntes eólicas, das correntes de vento, certo? E acaba convertendo esse movimento gerado pelas correntes de vento em energia elétrica, ok? Então, o gerador transforma uma energia qualquer em energia elétrica. Aqui vamos ver a generalização do que acontece em um gerador, certo? Veja só. A gente possui energia não elétrica, então essa energia pode ser luminosa, química, mecânica, etc. Essa energia aqui, ela é convertida em energia elétrica, porém parte da energia elétrica acaba sendo dissipada em forma de calor. Como assim? A energia elétrica acaba sendo perdida. Por quê? Porque ela é convertida, pelo menos uma parte dela, é convertida em calor. Isso acontece graças ao que a gente chama de efeito Joule. O que é o efeito Joule? Olha só, o efeito Joule é sempre que você tem corrente passando em um circuito, ou em pelo menos um trecho desse circuito, parte daquela corrente elétrica, parte daquela energia vai ser convertida em calor. É por isso que, por exemplo, quando você usa demais um dispositivo elétrico, né? Você usa um dispositivo por muito tempo, você percebe que ele esquenta um pouquinho. Isso é graças ao efeito Joule. Esse efeito Joule é empregado em vários dispositivos, como é o caso do chuveiro elétrico, ou do ferro de passar roupa, ou da churrasqueira elétrica. O mais importante de ser notado é que
Quanto maior a resistência do trecho, maior é o efeito Joule, mais energia elétrica é convertida em calor. Agora, por que isso acontece? Vamos imaginar que aqui a gente tem um trecho de um circuito, certo? Isso aqui é um trecho de um circuito. Agora, imagine que existe uma corrente elétrica passando por aqui. No entanto, esse trecho aqui, ele possui uma alta resistência elétrica. Ele possui uma alta resistência elétrica. Certo? Agora, se a corrente está passando por aqui, a gente tem muita corrente elétrica passando, entrando aqui nesse trecho do circuito que possui uma alta resistência, apenas um pouco dessa corrente vai conseguir sair do outro lado, certo? Mas veja bem, se só parte da corrente consegue passar porque aquele trecho do circuito tem uma alta resistência, para onde que foi o outro resto da corrente elétrica? E aí que vem o efeito Joule. Se a corrente não conseguiu passar, isso quer dizer que ela foi convertida em calor, foi convertida em energia térmica, certo? Então, você já deve ter ouvido que alguém falou, você deve ter visto alguém falando que iria trocar a resistência do seu chuveiro elétrico. Porque é exatamente assim que um chuveiro elétrico funciona. Dentro do chuveiro existe uma resistência, né? Na verdade, existem várias resistências ali no chuveiro elétrico. A corrente passa por essas resistências e como ela não consegue passar por aquela alta resistência, muito daquela corrente é convertida em calor, em energia térmica. E assim que a água do chuveiro é aquecida, devido àquele calor que é liberado, certo? Então, isso que é o efeito Joule, muito importante e muito usado. Essa daqui é a simbologia de um gerador, certo? Imagine que você tem aqui um gerador. Dentro do gerador nós temos resistência interna, nós temos força eletromotriz, nós temos uma corrente passando nesse gerador e entre o ponto A e o ponto B existe uma diferença de potencial, certo? Uma diferença de potencial do potencial VA menos o potencial VB, certo? Vamos detalhar com calma o que é cada uma dessas grandezas, certo? Olha só, começando com a resistência interna, vamos entender. Eu acabei de falar sobre o efeito Joule, certo? E eu também acabei de dizer que no gerador existe uma perda de energia. Essa energia ela é dissipada na forma de calor. Se ela é dissipada na forma de calor, é graças à presença de uma resistência interna no gerador. Então a corrente passa por essa resistência interna e acaba que parte da corrente elétrica é convertida em calor, certo? Novamente, parte da energia que passa por essa resistência elétrica é convertida em calor. Agora, não confunda, essa resistência ela não é colocada dentro do gerador, ela é inerente ao material do gerador, certo? Ela é própria do gerador. Na verdade, todos os materiais no mundo possuem uma certa resistência. Por mais condutor que seja um material, ele acaba oferecendo pouquinha, mas oferece resistência, certo? Então é por isso que toda vez que passa corrente, vai acabar, hora ou outra, esquentando um pouquinho, certo? Vai acabar acontecendo a dissipação de energia. Então é isso que é a resistência interna do gerador. E agora, o que é a força eletromotriz?
Ezinho. O que é isso, gente? Veja só. Eu coloquei aqui duas definições. Uma definição um pouco mais teórica, né? Mais aplicada, mais comum de ser vista na escola e em cursos. E eu coloquei também uma definição que é mais prática, certo? Mais de acordo com o que a gente está vendo aqui. Essa primeira definição diz que, como a gente já sabe, os elétrons sempre partem do ponto de menor potencial para o ponto de maior potencial. Então, nós temos aqui um ponto de menor potencial, certo? E aqui a gente tem um ponto de maior potencial. A gente sabe que os elétrons sempre partem do ponto de menor potencial para o ponto de maior potencial. Só que o que o gerador faz? O gerador faz com que força o elétron a fazer o caminho inverso, a retornar para o ponto de menor potencial. Então, o elétron ele faz o caminho forçado devido à ação do gerador, certo? Então, isso daqui é ocasionado pelo gerador. O gerador faz isso e aí o elétron volta de novo para o ponto de maior potencial. E esse processo é cíclico. O elétron vai, o gerador traz de volta. O elétron vai e o gerador traz de volta. Então, é dessa maneira que os elétrons conseguem passar de maneira contínua em um circuito, certo? Agora, o gerador, para fazer isso daqui, né, para forçar o elétron a sair do ponto de maior potencial para voltar ao ponto de menor potencial, ou seja, para forçar o elétron, ele gasta energia, né? Ele faz um trabalho. E a gente diz que esse trabalho que o gerador executa, dividido por a quantidade de carga elétrica que se move, certo? É igual à força eletromotriz. Olha aí, que a gente chama de FEM também, né? Essa é uma abreviação. Então, isso que é a força eletromotriz é o trabalho gasto nesse processo, dividido por a quantidade de carga que se move nesse processo. Essa é a definição mais teórica, né? Mais didática, que você vê na escola, por exemplo. Aqui a gente tem uma definição mais prática, mais voltada para o que a gente realmente quer. E é isso que eu quero que vocês entendam. Veja só. A tensão total do gerador é a força eletromotriz. Então, a força eletromotriz é igual à tensão total, a diferença de potencial total do gerador. No entanto, devido à presença de uma resistência elétrica, interna, o Rzinho, certo? Acaba ocorrendo, como a gente já viu, perda de energia na forma de calor. Essa energia aqui, na verdade, como a gente já tinha visto lá atrás na associação de resistores, o que acontece? Em uma associação em série de resistores, ocorre a queda de tensão. Então, aqui você tem uma tensão U, quando ela passa por esse resistor, ela se divide, ela acaba diminuindo, né? Então, ela se divide aí por um número N, né? Digamos assim. E no final da associação, caso tenha outro resistor aqui, sempre é anulada essa tensão total do início. O mesmo acontece aqui. Devido à presença dessa resistência interna, a tensão total, que era a força eletromotriz, acaba sofrendo uma queda, né? E se torna na tensão U. É por isso que a DDP entre o ponto A e o ponto B, né?
que a gente viu logo aqui na simbologia, a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B nada mais é do que a tensão total, que era a força eletromotriz, menos a queda de tensão, menos a tensão dissipada. Quem que é a tensão dissipada? Como a gente lembra da lei de Ohm, U é igual a R vezes I. O R em questão aqui é a resistência interna, o Rzinho, e a corrente é a corrente que passa no gerador. Então, a tensão do gerador, a tensão real do gerador é a força eletromotriz menos a queda de tensão. Então, se o gerador fosse ideal, ele fosse perfeito, olha só, não haveria resistência interna, não haveria queda de tensão. Logo, a tensão do gerador seria a força eletromotriz. Em outras palavras, a força eletromotriz, né, é a tensão, certo? A tensão que o gerador teria, caso a resistência interna fosse igual a zero. Então, a força eletromotriz é a tensão que o gerador teria caso R fosse igual a zero, certo? É essa a definição que eu quero que vocês guardem. Veja só. Então, a gente chega nessa representação final aqui. Digamos que no gerador chega uma tensão total, que nada mais é do que a força eletromotriz, mas devido à resistência interna do gerador, acaba ocorrendo uma queda de tensão. E a gente vê que a tensão U, que é igual a resistência interna vezes E, vezes a corrente, acaba sendo dissipada na forma de calor, certo? E o que sobra, né? O que sobra é a tensão entre o ponto A e B, que é a força eletromotriz menos a queda de tensão. Então, chega a um total, e desse total você subtrai a queda de tensão. E aí o que sobra é a tensão real do gerador, certo? Nós dizemos que a energia que é realmente usada pela energia total do início é o que a gente chama de rendimento. Então, só para exemplificar, imagine que a gente tem um gerador perfeito, um gerador ideal. Se o gerador é ideal, como a gente viu aqui, se o gerador é ideal, a tensão dele é igual à força eletromotriz. Então, a tensão dele seria igual à força eletromotriz e a tensão dele também, né, seria igual à força eletromotriz. Então, não há queda de tensão no gerador ideal. Logo, o rendimento dele, que é o conceito que a gente está vendo agora, o rendimento dele seria igual a 1 ou 100%, certo? Isso daqui é o rendimento de um gerador ideal. 100% é o gerador de 100% é o rendimento de um gerador ideal. Agora, suponha que a gente tem um gerador que ele possui uma tensão entre os dois pontos de 20 volts. Mas a força eletromotriz, ela mede 40 volts. Outra coisa importante é que a força eletromotriz, ela é medida em volts, certo? A força eletromotriz é medida em volts, porque ela é uma tensão elétrica, de certa forma, certo? Então, ela é medida em volts também. Agora, imagine, você tem a tensão de um certo gerador igual a 20 e a força eletromotriz igual a 40. Logo, o rendimento desse gerador seria 0,5 ou 50%. Isso que é o rendimento de um gerador. Só para passar novamente, né? Só para que fique bem claro, a gente tem resistência, a gente tem
força eletromotriz e a gente tem tensão e corrente, certo? Como a gente já viu, a força eletromotriz é medida em volts e ela seria, de novo, a tensão que o gerador teria caso não houvesse queda de tensão, certo? Sobre o gerador em si, o assunto é esse, vê? Muito simples, não tem complicação. Então é muito importante você entender o que é um gerador e como ele funciona para você utilizá-lo, né? Não faz sentido você utilizar uma coisa sem entender o que ela é, sem entender o que acontece nela. Então, a gente vai usar baterias para alimentar o circuito dos robôs, logo é importante a gente entender o que é um gerador elétrico, certo?